Eu gostaria de agora pedir para a Luciana, certo? Fizemos aqui uma inversão. A Luciana Formiga fazer a condução aqui na discussão regulação estadual das redes. Aliás, dos leitos do Estado. Regulação de leito. Deixa ele colocar a apresentação lá. Gente, bom dia, boa tarde. Vamos lá, estou vendo que o auditório está se esvaziando, mas um pouquinho mais de paciência. O tema é extremamente importante e eu acho que, para os novos secretários, tem muita informação que vocês precisam saber. O Estado do Piauí, atendendo à Política Nacional de Regulação, ele instituiu o Complexo Regulador do Estado desde 2013. No entanto, nós começamos a trabalhar, de fato, a implantação do Complexo Regulador agora, em 2016. Já vínhamos implantando algumas outras ações do Complexo Regulador. Antes de falar um pouquinho, eu quero chamar a atenção de que, apesar de se ouvir falar de regulação há pouco tempo, ele não é um tema novo. É um tema que já vinha sendo discutido, mas que não implantado de forma efetiva. Já se falava em rede regionalizada e hierarquizada, que é o que se tem trabalhado, que são as redes temáticas. Já se falava em redes loco-regionais, e aí nós temos as redes de urgência, rede cegonha, que vocês, secretários, vão ter que assumir, integrar e articular recursos, e esses recursos são recursos de vocês, recursos do município, recursos estaduais. Temos uma portaria que estabelece a organização dessas redes no país. Temos a portaria que a Socorrinha já falou, que institui a Política Nacional de Regulação. Então, nós não estamos inventando a roda, nós estamos instituindo política nacional. Temos um decreto que fala do referenciamento de usuários dentro dessa rede, e é a partir desse referenciamento de usuários dentro da rede que se trabalha os fluxos baseado numa PPI e que é a base do processo de regulação. E, por fim, nós temos, em 2013, uma resolução que criou o Complexo de Regulação do Estado do Piauí. Bem, aquilo que eu coloquei antes para vocês, nós precisamos integrar recursos e articular aquilo que temos. Então, nós temos recursos em um município A, outro recurso no município B, e não conseguimos articular esses recursos dentro de uma mesma região ou dentro do Estado e integrar aquilo que nós temos para utilizar. E temos também uma grande dificuldade de como fazer esse referenciamento do usuário dentro dessa rede assistencial. Qual é a ferramenta, então, para que a gente consiga integrar esses recursos que nós temos em uma região, em um outro território, em um município, e fazer o referenciamento entre eles, regulando o acesso? É uma ferramenta democrática, de organização e de gestão. É a única alternativa que nós temos, é regular o acesso. Aquilo que a Socorrinha já trouxe. O que é, então, essa regulação do acesso? O que ela compreende? Na verdade, a regulação do acesso, ela permite que vocês, secretários municipais, que o gestor estadual consiga enxergar aquilo que ele tem de demanda, porque, a partir do momento que eu consigo controlar o que eu tenho, eu conheço o que eu tenho. Quando eu controlo a demanda e detalho e estabeleço um perfil epidemiológico da minha demanda, eu posso também organizar e trabalhar uma oferta de forma planejada. E aí eu caso a demanda com a necessidade dessa demanda, a oferta que a rede tem que oferecer dentro do serviço. E é baseado nesse princípio que vocês vão avaliar a rede de vocês. Porque eu tenho serviços de mais de uma área e serviços de menos de uma outra área. Eu tenho laboratórios todos ofertando a mesma coisa e eu tenho uma deficiência de determinados exames, no entanto, eu tenho uma demanda elevadíssima no município. Então, vocês têm que rever a necessidade dessa demanda para poder conseguir organizar a oferta do município de vocês. E daí, entre as pactuações, de repente, eu não preciso ter 10 laboratórios pactuados para a mesma coisa. Eu preciso enxergar o que eu preciso ter pactuado dentro do meu município, que tem que ser, de fato, casado com essa demanda.
Por isso é que a gente diz que qualifica essa demanda e a assistência que eu vou prestar, porque se eu sei o que é que a demanda precisa, eu qualifico o que eu vou ofertar de assistência. E aí eu trabalho uma gestão organizada, de forma otimizada, eu consigo dar um suporte para o gestor, porque ele consegue enxergar qual a necessidade do seu município, e promover o que a Socorrinha falou demais, da questão da equidade de ações e serviços no SUS. O complexo regulador que a Socorrinha falou, e eu trago aqui para vocês de uma forma mais detalhada, é o que traz a portaria da Política Nacional, e a gente tem que saber diferenciar o que é que cada central dessa faz, porque são essas 3 centrais que constituem o complexo regulador. O que a regulação ambulatorial faz? Ela regula consultas, exames e procedimentos eletivos. O que é que a Central de Internação Hospitalar faz? E aqui a gente tem que lembrar, e eu quero que isso fique bem claro na cabeça dos gestores, é que o paciente da regulação ambulatorial ele está em casa, aguardando um procedimento, aguardando uma consulta, aguardando um exame. O paciente que está na regulação de internação hospitalar, esse paciente está dentro da rede hospitalar e ele precisa de um referenciamento interhospitalar. E esse referenciamento interhospitalar, ele se dá por nível de complexidade da rede. Então, o paciente vai sair de um nível de complexidade menor, onde tem baixa resolutividade, para um nível de complexidade maior, que tem uma maior resolutividade. E o que pesa aqui, nessa regulação de internação hospitalar, é o quadro clínico do paciente, é a necessidade do paciente. É casado com a necessidade do paciente que se avalia dentro da rede qual é o serviço que dispõe de condições para dar essa resolutividade que o paciente precisa. Por fim, a regulação da urgência, que é uma outra perna que vocês conhecem como SAMU. O SAMU não é apenas um serviço móvel de urgência, de atendimento lá pré-hospitalar e levar para o hospital. Ele é um serviço de regulação, onde ele resgata o paciente lá no pré-hospitalar e, a partir daqui, é regulado que tipo de serviço ele vai ser ofertado ao paciente e para onde o paciente será encaminhado, dentro da rede. E aí nós trabalhamos aqui, nesse complexo regulador todo, com pontos de atenção da rede. Quem são esses pontos de atenção da rede? Os laboratórios públicos ou contratualizados, a rede hospitalar toda, né? Toda a rede de serviços de saúde, de alguma forma, está aqui dentro, e é para essa rede que nós vamos referenciar os pacientes através da regulação. Como está constituído o complexo regulador no Estado? Dentro de uma diretoria, que está dentro de uma superintendência, que é a Superintendência de Assistência à Saúde. Aqui, o complexo regulador é uma gerência, que está constituído pelas 3 centrais de regulação, a ambulatorial, a internação hospitalar, a de emergência, e temos aqui o TFD. Lembra que a Socorrinha falou dos procedimentos de alta complexidade? Está aqui, a Central Nacional que regula procedimentos de alta complexidade, está dentro da Central Ambulatorial CNRAC. É assim que está constituído. Só lembrando a vocês que nós não tínhamos essa estrutura no Estado. Ela foi criada há pouco tempo. Qual o objetivo, então, de se organizar o Estado para trabalhar a regulação? Precisamos organizar a nossa oferta de ações e serviços de saúde, organizar o fluxo dos usuários, porque se você não faz isso, vai todo mundo para o mesmo lugar, você não consegue ter uma organização, e aí, quando vai todo mundo para o mesmo lugar, com certeza a assistência naquele lugar fica prejudicada e sobrecarregada, né? Visando o acesso da população segundo as suas necessidades, que foi aquilo que eu já coloquei. Quando eu trabalho de forma organizada, eu consigo otimizar os recursos que eu tenho. O Estado do Piauí é um Estado pobre, com recursos parcos. Então, e nenhum município tem condições de ofertar tudo. Daí a necessidade de pactuação entre os municípios. E quando eu começo a trabalhar de forma organizada, eu consigo otimizar os poucos recursos disponíveis que eu tenho.
e utilizá-los de uma forma racional. E isso implica em economia financeira e de custos, né? Que aí tem outros custos envolvidos. Qual é a nossa organização atual enquanto complexos? A central ambulatorial hoje, no estado do Piauí, são 5, com gestão plena: Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, e mais uma central estadual foi implantada em São Raimundo Nonato. A regulação da urgência, nós temos uma central estadual, que o Estado coordena, e uma regional, que está em Teresina. Tá? Aqui, Parnaíba também trabalha com uma central regional, esqueci de colocar. Central de regulação de internação, ela é 100% estadual. No caso aqui, a regulação de internação, ela regula toda a retaguarda clínica e cirúrgica, toda a parte de urgência, e não é a urgência do pré-hospitalar, que é feita pelo SAMU, e sim a urgência intra-hospitalar, que existe uma diferença, obstetrícia e neonatologia. Ainda temos necessidade de avançar no processo para regular a parte de UTI, que ainda não regulamos, e oncologia. A intenção é que, no avançar desse processo, a gente consiga absorver 100% de leitos SUS. Essa é a intenção do complexo regulador. Estaremos controlando, dentro do estado do Piauí, 100% da rede, contratualizada, inclusive. Tá? Estamos trabalhando para isso. Hoje, no momento, como que está funcionando o complexo? A Central de Regulação de Urgência já está com um sistema informatizado que vai ser integrado às outras 2 centrais regionais e vão se conversar. A Central de Regulação de Internação já está 100% implantada em Teresina, inclusive na rede municipal nós estávamos essa semana caminhando nos hospitais, e a partir da outra semana estaremos em Picos, Floriano, e na outra, Picos, Parnaíba, perdão, e na outra em Floriano, implantando a perna do sistema, onde nós iremos controlar, dentro da central, toda a internação nos territórios, a partir daí. O que regular? E aí eu trago isso aqui a título de reflexão para os novos gestores que estão chegando, e alguns que eu sei que estão continuando ainda, é que, quando se trabalha e se pensa regulação, é preciso fazer uma análise. Então, o que eu vou regular? Mas, para eu regular, eu tenho que olhar para dentro de uma rede. Qual é a rede existente? O que você tem de rede assistencial no seu município? O que é que a sua rede assistencial oferta de serviços? Que tipo de serviços? Qual o nível de complexidade dos serviços que você tem? Que tipo de exames laboratoriais? Você consegue atender a necessidade da sua demanda com a rede assistencial que você tem lá? O que foi pactuado de fato? O que você pactuou com o município vizinho, com o município de referência ou com a referência terciária? Porque aí entra naquilo que Socorro Candeira estava falando. Eu estou cobrando do outro município algo que eu não pactuei com ele. E aí passa todo mundo jogar farpas no outro município, quando, na verdade, fui eu que não fiz uma pactuação dentro da minha necessidade. E aí a importância de, quando for trabalhar a Pegás, eu ter um diagnóstico correto, bem detalhado, e conhecer. O secretário não pode se omitir nesse momento e não mandar assessor, tem que ser ele. Ele tem que ir lá, conhecendo a realidade do seu município, levando as suas necessidades, porque, senão, essa pactuação fica falha. E, quando eu pactuo, depois eu não posso exigir que o outro faça por mim, porque eu não pactuei com ele. Né? E aí eu tenho que lembrar qual é a quantidade da oferta, eu tenho que conhecer qual é a oferta de Teresina, por exemplo, que vai receber essa pactuação. Qual é a oferta do meu município de referência que vai receber, ou então qual é a oferta que eu preciso referenciar. Quais os pontos de atenção que eu tenho dentro da minha rede. E conhecer detalhadamente, porque muitas vezes eu tenho pontos de atenção dentro da minha rede e estou pactuando com municípios externos. Que valores? Porque, às vezes, eu estou pactuando quantidades e não valores. E as quantidades, elas não batem com os valores quando vai se falar em repasse, em recurso financeiro. E toda pactuação, ela envolve repasse financeiro. Então, como é que está a Pegás do seu município?
né? Precisamos pensar nela. E aí, assim, fazer o controle e avaliação disso. E aí, eu coloco para vocês que não existe a menor possibilidade de você controlar aquilo que você não conhece. Se o secretário de saúde do município não tem a menor noção de qual é o retrato da saúde do seu município, ele jamais vai conseguir controlar. Ele vai ficar apagando incêndio, correndo com o paciente dentro de ambulância e pedindo favor. Porque se ele não está pactuado, ele vai estar pedindo favor. Logicamente, que o paciente do SUS, ninguém vai negar acesso. Mas isso tem uma desorganização dentro da rede. Isso causa um impacto financeiro dentro dessa rede, né? Então, é bom que vocês lembrem disso. Bem, esse aí é um preâmbulo, para que vocês entendam. Dentro daquelas 3 pernas, aqui está a Central de Regulação de Internação Hospitalar. Como funciona isso? Porque a ambulatorial, a Alduína vai falar um pouco, a Socorrinha já falou. A regulação da urgência, vocês já conhecem como funciona esse fluxo. É acionado 192, o médico regulador que está lá, e lembrar a vocês o seguinte, regulação é ato médico. Enfermeiro não regula, técnico de enfermagem não regula. Não adianta que nós não regulamos se não for médico para médico. O SAMU, diferentemente, eu tenho um usuário lá na ponta que pode acionar 192 e o médico fala, conversa para saber as condições clínicas. E, a partir daí, ele libera uma ambulância, um suporte que vai ser ofertado e para onde o paciente vai. No caso da internação hospitalar, que o paciente está dentro da rede hospitalar, não é permitido, inclusive pelo Conselho Regional de Medicina, que é o que rege o processo regulatório. Então, todas as unidades, elas podem ser solicitantes como demandantes. Todo mundo é solicitante, gente, mas nem todo mundo vai poder receber, porque se a lógica de referenciamento do paciente está sendo trabalhada para nível de complexidade do que o paciente precisa, e eu estou caminhando do nível mais elementar para o nível terciário, então, com certeza, nem todas vão ser demandantes de regulação. Então, normalmente, como funciona? A unidade solicita o cadastro do paciente. O fato de solicitar cadastro não quer dizer que esteja regulado, está cadastrado e não regulado. Esse paciente, se ele for urgência intra-hospitalar, ele é regulado de imediato. Se esse paciente for um paciente eletivo, ele vai entrar numa fila de reserva, que é a fila de retaguarda. Aqui, o médico regulador, partindo de protocolos clínicos e não protocolos de acesso, como Socorrinha colocou agora há pouco, que aí protocolo de acesso é uma outra coisa, ele verifica o quadro clínico do paciente, o risco de gravidade, comorbidades, e ele classifica esse paciente semelhante a uma classificação de risco daquela de Manchester, e a central verifica ainda a disponibilidade de leitos, o perfil da instituição que o paciente vai, porque, assim, dessa forma, acabou a peregrinação do paciente. Ele só vai com a garantia do leito e com a garantia da continuidade da assistência. Isso é transferência responsável. Não adianta transferir o paciente para um hospital que não faz cirurgia ortopédica, quando, na verdade, a necessidade do paciente é para cirurgia ortopédica. Por isso que, nessa retaguarda aqui, que a gente fala, que o paciente permanece, o paciente fica internado no hospital do seu município. Não tem problema nenhum. E ele só vem para cá quando tiver o leito garantido. Não tem sentido o paciente vir ocupar um leito se ele não vai fazer o procedimento agora ou não tem condições de vir. E aqui a gente utiliza, para essas instituições, todas elas têm um perfil assistencial. Para isso, a gente utiliza uma grade de rede, onde a gente avalia o perfil da instituição e nós temos lá detalhado qual a capacidade funcional e instalada de cada serviço. Então, o que é para ir para o HGV, vai para o HGV, o que é para o HPM, vai para o HPM, para a maternidade, porque está lá detalhado qual é o perfil assistencial daquela instituição. Então, só vai para lá o que é de lá. Regula o paciente, aí emite uma senha, essa senha é individual e intransferível. Se for um outro paciente, a gente consegue identificar e cancela a regulação. E nós comunicamos para
para quem recebe e para quem solicitou. Esse é o fluxo, tá? Temos aqui alguns dados estatísticos de 2016, só para mostrar para vocês que, no ano de 2016, somente a regulação de internação hospitalar, nós conseguimos referenciar dentro da rede hospitalar do estado do Piauí, e aqui não é só para Teresina, é para Floriano, para São Raimundo Nonato, para Parnaíba, para Picos, para todas as referências, 36.420 pacientes que estavam internados dentro da rede e migraram dentro dessa rede por uma necessidade assistencial. Em 2016, por especialidades, e mostrando que a nossa necessidade no estado do Piauí não é de clínica, é de cirurgia, principalmente nas áreas de cirurgia geral, vascular, neurocirurgia. Olha só a ortopedia, campeã de audiência com 3.000 e poucos pacientes regulados. Isso aqui mostra as doenças crônico-degenerativas, os idosos que estão caindo e os acidentes de moto, e a pediatria de um modo geral. Então, ainda é gritante a questão do processo cirúrgico, principalmente na área de ortopedia. E aqui, recomendações, estou encerrando, recomendações e orientações. Lembrar vocês que o paciente deve permanecer no hospital de origem até ser regulado. Ele vai ser regulado, nós temos uma fila democrática com a classificação de risco, fazemos diariamente gestão dessa fila e acompanhamento dos pacientes, atualizamos o quadro clínico dos pacientes. Então, mantenham, eu quero um compromisso de vocês de que nos informe os telefones e os contatos atualizados. Às vezes, nós regulamos um paciente de um município tal, Gil Bués, vou citar aqui qualquer um, e depois não conseguimos ligar para passar sempre o paciente ser transferido, e acaba que o paciente perde a vaga, porque a gente não consegue contactar com o município. Então, se, por favor, puderem atualizar seus dados, seria importante. Encaminhar o paciente com formulário, guia de transferência e acompanhado de exames. O formulário vai quase em branco, sem nenhuma informação. Isso é, para quem vai receber, é horrível. Esgotar os recursos que você tem lá, principalmente se você está no hospital de referência, que tem algum recurso diagnóstico. Não faz mais nada lá, quando o paciente chega aqui, tem que fazer tudo de novo, se perde tempo, aumenta o tempo de permanência do hospital de referência, e quem está lá fora esperando vai esperar mais tempo ainda. Então, isso é uma bola de neve. Quanto mais vocês agilizarem dentro da unidade de vocês, melhor para o paciente e para a rede. Comunicar quando a transferência não for mais necessária, em caso de alta, óbito, ou que foi resolvido lá. Às vezes, eu estou com o paciente na fila, achando que o paciente ainda precisa, quando a gente vai ligando, o paciente não se encontra mais. Transporte interhospitalar de paciente é de responsabilidade da instituição solicitante. Temos tido muita demanda e muita reclamação da forma como os pacientes são transferidos. Senhores secretários e diretores de hospitais, a responsabilidade do transporte é de vocês. Então, se o paciente morrer no transporte ou por transporte indevido, são vocês que irão responder. Então, lembrem que isso é uma questão ética, jurídica, e pode gerar processo, inclusive, criminal. Tá? Então, encerrando, a regulação ela é apenas uma ferramenta dessa rede que depende de uma engrenagem para funcionar. É preciso, para que essa central funcione, que a rede assistencial esteja estruturada, resolutiva, que os serviços estejam organizados, para que, assim, a gente consiga fazer andar a oferta de serviço conforme a demanda que está posta daquela região. Tá? Quais são os aspectos favoráveis da regulação? Só um minutinho, estou encerrando. O que tem de benefício? Organização de fluxos. Agora o paciente vai para o lugar certo, como a Socorrinha colocou. Eu conheço a demanda existente. Democratizou-se a utilização dos leitos assistenciais dentro da rede. Melhorou a taxa de ocupação dos hospitais. Inserção dos hospitais regionais com maior responsabilização. Então, hoje, a gente utiliza melhor a capacidade instalada dos regionais. Reduziu a superlotação em algumas portas de entrada da rede, como no caso a Evangelina Rosa e a HUT. Favoreceu a implantação das redes de atenção no Estado, como a RUI, a Rede Cegonha.
redefiniu-se o papel dos hospitais da rede. Nós precisamos estudar e redefinimos. Em alguns hospitais, eles mudaram o seu perfil assistencial e a central conseguiu, com um trabalho da FESAP, habilitar o complexo regulador como porte 4, que é o maior nível de pontuação. Como melhorar? Precisamos melhorar, estamos ainda em processo de implantação, engatinhando, só temos 2 anos de processo de implantação, que é muito pouco para tantas demandas e burocracias do serviço público, mas nós precisamos qualificar o atendimento. Nós precisamos dar uma assistência digna ao nosso usuário. O que fizemos até aqui foi muito pouco ainda, precisamos fazer muito mais. É preciso estruturar os serviços, é preciso capacitar os seus profissionais, ampliar a oferta de serviços e leitos dentro do seu território, do seu município, da sua região, e, principalmente, contratualizar a rede privada, se necessário fosse. A nossa rede SUS, ela foi insuficiente. Então, é um conjunto de fatores que precisam ser trabalhados e que não depende exclusivamente da gestão estadual. Nós precisamos muito e muito da parceria e do trabalho dos municípios. E a gente entende que o personagem dessa história são os secretários municipais. É com eles que nós trabalhamos de forma mais direta, né? Agradeço a atenção, espero ter cumprido o tempo. Temos aqui os nossos contatos e estamos à disposição. Obrigada, Luciana.